Senhora Presidente, Senhores Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, começamos por saudar, obviamente, as associações representativas dos doentes com fibromialgia aqui presentes, assim como todos os cidadãos que subscreveram esta petição, a petição que, e passo a citar, solicita a avaliação dos doentes com fibromialgia de acordo com o seu grau. Entendemos que esta é uma reivindicação justa, razão pela qual também apresentamos um projeto de resolução. Um projeto de resolução que recomenda, desde logo, o efetivo reconhecimento e a implementação da circular normativa publicada pela Direção-Geral de Saúde relativa à avaliação da incapacidade dos doentes com fibromialgia. Mas é um projeto que vai para além da mero reconhecimento. É um projeto que contém propostas muito concretas que respondem aos vários problemas com que se confrontam os doentes com esta patologia. Neste sentido, propomos que seja implementada uma tabela de incapacidades e funcionalidades em saúde que seja sensível às incapacidades decorrentes desta doença crónica. Que haja um investimento ao nível dos cuidados primários de saúde na sensibilização e formação dos profissionais de saúde para esta doença, mas também para as demais doenças crónicas. Que seja assegurado o acesso gratuito aos medicamentos indispensáveis à melhoria da qualidade de vida dos doentes fibromiálgicos. Que o SNS prescreva os tratamentos necessários a estes doentes e, muito particularmente, dos tratamentos de hidroterapia. Que sejam criadas as condições para a aquisição de ajudas técnicas com vista a atenuar as consequências e impedir o agravamento da situação clínica. Que promova a obrigatoriedade da entidade patronal adequar o posto de trabalho e as funções a desempenhar às especificidades do trabalhador com fibromialgia. Que os horários de trabalho estejam adequados às especificidades destes trabalhadores. Que sejam garantidos um procedimento de proteção destes trabalhadores nos casos de cessação de contrato de trabalho com respeito pelo princípio da proibição do despedimento sem justa causa. Que seja garantida, numa situação de antecipação de idade de reforma, sem quaisquer penalizações para estes trabalhadores com deficiência ou com doença crónica, nos casos em que esta situação seja motivada pela incapacidade ou pela invalidez. Como dissemos, pensamos que as nossas propostas resolvem grande parte dos problemas dos doentes fibromiálgicos e que em grande parte também são partilhados pelos doentes crónicos. Pensamos ainda que a criação de um estatuto de doente crónico resolveria os problemas que hoje estamos aqui a colocar, que hoje peticionários colocam, mas também que todos os doentes crónicos enfrentam no nosso país. E, de facto, é importante que seja definido o estatuto de doente crónico, é importante que seja definida as doenças crónicas, por forma a que nenhum doente que tenha um tipo desta doença seja discriminado, quer no seu posto de trabalho, quer também no acesso aos tratamentos mais adequados. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que acabamos aqui uma discussão em que parece reunir um consenso sobre a importância do reconhecimento e de passagem para atos de soluções concretas para a resolução da vida dos doentes com fibromialgia. Esperemos, de facto, é que estas recomendações, que estas medidas não sejam só medidas vãs. Nós pensamos que há condições e têm que haver e têm que ser criadas, e é isto que nós gostaríamos que aqui fosse dito, que têm que ser criadas condições para que desde já o Governo tome medidas para começar a resolver problemas que afetam a vida não só dos doentes, mas a vida dos seus familiares. E é este, de facto, o voto que nós fazemos, é que sejam de imediato acionadas medidas para a concretização destas recomendações.